denúncia por crime de responsabilidade como alternativa a presidente Dilma Rousseff. Para o futuro. Um grande acordo nacional com o Supremo. Meu nome é Marilis, eu sou professora da Sociologia e eu propus hoje uma discussão sobre o que eu estou chamando de uma reconfiguração do trabalho no Brasil, da qual o processo de reforma trabalhista faz parte e é uma parte muito substantiva. E, desde uma perspectiva sociológica, eu vou propor uma forma ou alguns planos para a gente olhar e refletir sobre a reforma, o sentido, né? Evidentemente, a reforma é muito recente e não se trata aqui de pensar impactos da reforma, que não temos nem tempo para isso. Mas eu acho que, sobretudo, entender como é que ela se colocou, em que trajetória, qual é a trajetória de discussão sobre a reforma trabalhista no Brasil, e a partir daí pensar talvez algumas consequências e mudanças que se colocaram desde a aprovação. Tá? Então, de forma bem geral, é esse o roteiro que eu vou fazer, e eu vou seguir um pouco tortuosamente, assim, começando de um momento mais recente do período da Constituição de 1988 para até o momento da reforma, e depois um certo retorno, olhando o processo de constituição das relações de trabalho no Brasil, para depois novamente voltarmos nos eixos ou temas estruturantes da reforma, né? Eu espero que funcione dessa maneira. Eu pensei bastante e mudei várias vezes de ideia, assim, sobre a melhor maneira de abordar, e eu acabei priorizando essa escolha que não é cronológica, mas que tem a ver com uma constituição de um argumento de fundo que organiza essa fala, né? Então é esse o motivo dessa escolha. Bom, então, dando início, basicamente é isso, um pouco mais organizadamente, né, a estrutura, né, que eu estou propondo e que eu acabei de relatar, com o seguinte objetivo. Acho que isso é importante, assim, cada um deles tem uma relação com um ponto, um aspecto que eu gostaria de salientar. Tá? O primeiro deles é analisar o processo de instituição das relações de trabalho no Brasil e a constituição do sistema de regulação. Por isso, a ideia de voltar e retroceder sobre a constituição do assalariamento no Brasil. O segundo aspecto é o contexto mesmo de aprovação da reforma, que antecede a reforma, que eu acho bem importante. Tem uma pergunta que eu já me fiz e muitas pessoas se fazem, né? Como tão rapidamente, né? Na verdade, não foi rapidamente. Isso é uma trajetória que vem se colocando há muito tempo, né? Desde a Constituição Federal há uma disputa de projetos, né? E identificar, então, os eixos, finalmente, da própria reforma trabalhista e, a partir disso, pensar nas concepções que estão presentes nessas mudanças e consequências, mas consequências no sentido de mudança de princípios regulatórios. Tá? Então, rapidamente, a ideia de por que regular. A questão não é a existência ou não de uma reforma trabalhista. A regulação das relações de trabalho, elas são fundamentais para estabelecer um espaço, né, de previsibilidade, de controle das assimetrias, de regulação das diferenças, ou seja, organiza um pouco como vamos funcionar na sociedade, né?
E as configurações, aí sim, pensando historicamente, a cara que vai ter o sistema regulatório, ele tem tudo a ver com a forma como se estabelece as relações de trabalho. Né? Inclusive, a maior ou menor presença do Estado, a maior ou menor capacidade de organização do movimento sindical e dos trabalhadores e o maior ou menor grau de força dos setores empresariais. Né? Então, colocando isso em termos de uma disputa e um jogo de relações de força, o entendimento da reforma trabalhista, da forma como eu estou pensando, ele precisa voltar a um diálogo com esse contexto para que a gente consiga entender a emergência da mesma. Tá? Então, iniciando por esse primeiro movimento da Constituição, acho que tem um aspecto importante, que é um aspecto paradoxal no campo do trabalho, das relações de trabalho e dos sistemas regulatórios do trabalho no Brasil, pensando a partir da Constituição, que os anos 80, finalizando ali o ápice, né, foi a própria Constituição, teve o processo de redemocratização, de reorganização do movimento sindical, de elaboração da própria Constituição. Ali se chegou a um resultado muito importante em termos de proteção do trabalhador e das trabalhadoras, né? Entre outros aspectos da Constituição, mas pensando mais neste campo, né? Então, sobretudo o artigo 7º da Constituição, que é esse que voltou à tona agora nesse atual momento, né? Ele estabelece uma série de mecanismos de proteção em âmbitos bastante amplos e variados, né? E isso é um aspecto muito importante e foi resultado dessas disputas que antecederam o processo da Constituinte. Tá? O que é o paradoxal? O paradoxal é que isso se dá num momento de desajuste, digamos assim, do mercado de trabalho, de uma desestruturação do mercado de trabalho, no qual o qual era marcado, caracterizado por um grau elevadíssimo de desemprego, a permanência do nosso mercado de trabalho com um percentual elevadíssimo de trabalhadores na informalidade, que, portanto, não estavam protegidos no sistema regulatório de então. E, a par disso, também, já se dava nos anos 90, que foi o período de regulamentação da Constituição, a ascensão de um projeto liberal. Então, o pós-Constituição, que foi o ápice da formatação de um sistema regulatório de proteção ao trabalho, ele foi imediatamente seguido por um período de crescimento, de fortalecimento de uma agenda flexibilizadora, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Então, esse foi o contexto seguinte ao da Constituição. Então, nos anos 90, ele foi um período marcado por uma intensa contestação da Constituição. E, durante esse processo de contestação, uma agenda bastante similar à atual, que foi aprovada nesta reforma trabalhista, se estabeleceu, porém de uma forma distinta, né? Não como uma grande reforma trabalhista, mas como uma série de iniciativas na forma de projetos de lei, medidas provisórias, não, diluídas, digamos assim. Tá? Na sequência, nos anos 2000, nós temos a permanência de uma tensão. Essa mesma tensão se manteve nos anos 2000 entre essa agenda flexibilizadora e agora, a partir do início do governo Lula, com outro contramovimento
de tentativa de fortalecer as conquistas da Constituição e regulamentar essas conquistas e revogar alguma das medidas flexibilizadoras que ocorreram nos anos 90. Tá? Então, basicamente, esse é o cenário que a gente vai ter, e por isso eu chamo de uma antiga disputa, e que vai anteceder, né, o momento da reforma trabalhista. Né? E, por fim, né, os recuos, também nos anos 2000, eles se dão exatamente com a reforma trabalhista e com a lei das terceirizações. Né? Então, isso dá para a gente pensar como momentos de um embate, né? E que, sem dúvida, a reforma trabalhista, pela amplitude, ela significou uma vitória de uma agenda flexibilizadora neste momento. Né? Bom, então, esse circuito da Constituição, que eu mais ou menos já delineei, né, ele parte do processo de redemocratização e a organização e fortalecimento do movimento sindical e dos movimentos sociais, que produzem como resultado, né, uma ampliação da regulamentação sobre o mercado do trabalho, né, com a adoção de novos direitos trabalhistas e também direitos sociais. Né, e, por outro lado, esse contexto econômico de crise e desestruturação do mercado laboral, né, que eu não vou avançar muito, né, nessa parte do mercado de trabalho, mas, pelo menos rapidamente, assim, de mencionar que também é um período em que os efeitos tanto das mudanças tecnológicas quanto dos processos de reorganização do próprio trabalho, né, que muitas vezes se usa, né, como denominação o conceito de reestruturação produtiva, né, eles reconfiguraram o mercado de trabalho, a demanda por mão de obra, aumentando uma intensificação do uso tanto da tecnologia quanto uma racionalização dos processos. Então, é um período no âmbito do trabalho, um período de crise de emprego, né, e de uma mudança também no perfil da relação entre emprego e crescimento econômico, que é um aspecto notável nos anos 90, em que, apesar a despeito do crescimento econômico do período, não há um crescimento do volume do emprego na mesma proporção. Tá? E eu estou chamando a atenção a esse aspecto em particular, porque uma das justificativas, uma dos argumentos em defesa da reforma trabalhista é a necessidade de promover uma adequação do regramento, da regulação ao novo contexto do mercado de trabalho. Tá? E com isso eu quero chamar a atenção que, na verdade, há um processo de flexibilidade na contratação e na demissão de trabalhadores que já apontam que essa rigidez, né, do mercado de trabalho, de fato, não é tão forte como se propaga, né, ou como se utiliza na argumentação de defesa. Tá? Depois posso voltar, talvez, nas questões. Não. Bom, então, a contestação dos anos 90, ela se dá exatamente com essa estratégia de desregulamentação, por um conjunto de medidas provisórias e de alterações graduais e pontuais da legislação trabalhista. A mim me parece que, neste momento, ela foi uma estratégia que oferecia menos resistência à mudança. Naquele contexto recém-saído de uma Constituição Federal cidadã, a proposta de uma reforma ampla trabalhista revogando direitos, ela não teria campo, não teria terreno para proliferar. Então, aqui se deu uma série de medidas que foram alterando, né, paulatinamente. Né? Aqui é apenas uma citação, né, que sintetiza um pouco essa leitura.
É tu que está mudando, né? Não sou eu. Um aspecto que é bastante interessante, eu não fiz tão a miúde, até tenho depois numas apresentações ali separadas, que eu acho que não dará tempo de mostrar. O rol de mudanças que ocorreram naquele período, elas são muito similares em conteúdo e teor. Essas que ocorreram durante os anos de 94, basicamente, até 2002, tem um conjunto de medidas que afetam as condições de uso e remuneração da força de trabalho. Eu botei algumas coisas que incluem demissão de servidores públicos, contratação de trabalhadores por tempo determinado, regulamentação do trabalho parcial, desindexação salarial. O segundo aspecto guarda muita semelhança com o que há na reforma em relação à negociação, e essa ideia de uma livre negociação entre patrões e empregados, com procedimentos sumários para dissídios individuais com valores menores, a criação de comissões de conciliação prévia, que era uma forma de resolver extrajudicialmente por meio de acordos, alterações na lei de greve, limitação do número de licenças para servidores, e são muitas. Na verdade, é muito mais amplo que isso o rol de medidas. Algumas foram revogadas posteriormente, outras não. Por outro lado, nos anos 2000, essa tensão se mantém, mas com o governo Lula se colocou também um espaço para regulamentação de alguns aspectos que já estavam na Constituição e a introdução de novas conquistas. Eu ressaltaria como nova, já no período bem mais recente, a PEC das trabalhadoras domésticas, né, que não estava, mesmo a Constituição Cidadã não estava contemplada, né, mas tem uma série de outras medidas que também foram executadas nesse período. O que é interessante é que existia um consenso, e isso eu acho que é bem importante também de ter claro, da necessidade de fazer alguma reforma na CLT. Tá? Porque tinham aspectos contidos ali que já não tinham validade, esgotaram, porque muitas vezes a natureza das ocupações mudaram, teve várias transformações que colocaram isso em pauta. Já na campanha do ex-presidente Lula, ele pautou a reforma sindical e a reforma trabalhista como um dos aspectos que ele levaria adiante e assumiu esse compromisso. Porém, a forma como foi gerido isso teve como ênfase por parte do governo a ideia da construção de um novo pacto social, a tentativa de uma concertação nacional para a promoção das reformas. E para isso foi criado o Fórum Nacional do Trabalho, uma composição tripartite com sindicalistas, governo e empresários. Basicamente a Fiesp capitaneando por parte dos empresários e dos sindicalistas tinha uma ampla representação das centrais sindicais. Bom, o resultado disso, depois de muitas disputas internas, foi uma PEC, a PEC 369 de 2005. A expectativa é que essa PEC fosse aprovada em 2005, máximo 2006, e ela naufragou. E naufragou por vários motivos, assim. Tanto pelos dissensos que se constituíram durante esse momento de discussão, teve muitas tensões por parte dos empresários. Claramente, o que interessava era a agenda flexibilizadora dos anos 90. Por parte do governo, a ideia era uma limpeza, né? Por isso eu coloco limpar ou modernizar, porque o discurso empresarial é o da modernização, que, aliás, foi retomado, né? Se usa novamente a ideia da modernização. E a ideia e o discurso do governo era de uma limpeza. E o temor de partes do sindicalismo era uma perda de força. E nesse emaranhado de posições distintas ali,
essa PEC acabou não sendo aprovada. Ela chegou a ser constituída, mas ela não foi analisada e ela não foi adiante. E a ideia da concertação que o governo Lula tentou estabelecer no início se esgotou e depois ele acabou fazendo algumas medidas provisórias de menor alcance, né? Então, na verdade, isso não se manteve. Bom, aqui então eu queria... Deixa eu ver se eu terei... Vou passar bem rapidamente essa parte, então eu vou dizer assim, por que ela está aqui, basicamente. Né? Esse é o segundo... Para fechar aquele primeiro momento, que é de retomar esse processo da Constituição até a reforma trabalhista, então talvez o principal a dizer seja, por que tão rápido? Não foi rápido. Na verdade, essa agenda já vinha se colocando há muito tempo, não se produziu o consenso anteriormente, e quando o governo Temer assume após o golpe, ele está fortalecido o suficiente e, por outro lado, o sindicalismo, a oposição está bastante fragilizada, o que permitiu trazer novamente aquela mesma agenda flexibilizadora dos anos 90. Tá? Então, inclusive, a rapidez, como pareceu muitas vezes, como já tem então estabelecido todos os pontos, esses pontos já estavam colocados desde o período da Constituição e já havia sido objeto de disputa naquele momento. Tá? Então, o que eu volto aqui para pensar os antecedentes do trabalho assalariado e regulado no Brasil? Primeiro, para chamar a atenção dos efeitos de uma herança de uma sociedade escravocrata que perpetua formas de relação entre capital e trabalho absolutamente assimétricas e que geram uma desproteção de um segmento gigantesco da nossa força de trabalho. Tá? O segundo aspecto, que é esse que eu estou chamando de trabalho manual e desvalorização social, é que nessa mesma esteira do processo de transformação ou de constituição de uma sociedade assalariada no país, o trabalho manual e o trabalhador, eles eles tiveram um espaço altamente subordinado e desqualificado na Constituição. Tanto é na Constituição deste processo de mudança. Né? Tanto é que se opta, né, pelos processos, pelo estímulo às políticas migratórias para constituir uma força de trabalho nacional, como se não houvesse trabalhadores que pudessem levar adiante esse projeto de assalariamento, de industrialização. Né? Não só os trabalhadores que já estavam, de alguma forma, inseridos no processo, são relegados por uma mão de obra, mas também todos os trabalhadores, a população negra, que é duplamente relegada. Relegada como pessoa e relegada como trabalhador. Tá? Isso eu estou chamando a atenção e acho que é uma marca importante, porque isso mostra o quanto a simetria das relações de trabalho são constitutivas da nossa história. Então, um segundo argumento, né, uma justificativa nessa reforma do trabalho hoje, nessa reforma trabalhista hoje, é a possibilidade de trabalhadores e patrões negociarem livremente, como duas partes providas da mesma capacidade de negociação. E isso, historicamente, não é verdadeiro no Brasil. São relações profundamente assimétricas que permanecem. Né? Eu não vou conseguir, na verdade, desdobrar tanto quanto eu gostaria essa parte, mas a ideia, o objetivo geral dessa parte é mostrar a existência de relações absolutamente
desiguais na esfera do trabalho, o que torna a regulação do trabalho absolutamente necessária. Tá? E mais, que esta regulação seja mediada, porque as forças são absolutamente desiguais também na constituição desse projeto. Precisa-se falar também dos limites da CLT. Na verdade, fazer duas observações, até antes dos limites. Primeiro, a importância que ela teve historicamente. Essa CLT de 1943, ela é uma consolidação que é, na verdade, uma reunião e uma expansão de várias regulações e conquistas trabalhistas que foram sendo obtidas ao longo de muitos anos e muito lentamente. Tá? Nós estamos em 2018, tá? Então a gente está falando de um processo muito recente, pensar uns 100 anos atrás, né? 1917, 18 e 19 foram anos importantíssimos para o trabalho no Brasil, tanto pelas grandes greves de Rio de Janeiro e São Paulo, que apresentaram bandeiras de proteção social que foram incorporadas posteriormente na CLT, quanto pela o surgimento da OIT e das regulações internacionais do trabalho. Então, ali se constituem alguns elementos que são importantíssimos depois na construção dessa proteção, que é uma proteção no Brasil, uma proteção social que se deu exclusivamente ou basicamente ou pela via do trabalho. Exclusivamente um exagero, mas um exagero intencional, de marcar a importância que o trabalho tem na constituição de um sistema de acesso à proteção social. Não há outro. Ele se dava aposentadoria em função de ser um trabalhador, o acesso aos serviços e benefícios por ter sido um trabalhador ou ser um trabalhador. Então, esse era um horizonte importantíssimo no trabalho brasileiro. Os limites da CLT são muitos. Ela não consegue, ela nem se propõe aos trabalhadores do campo, e aí isso tem todo sentido, entendendo as negociações, se a gente pensar as negociações entre setores urbanos e setores rurais. Tá? Então, a CLT ela é aceita desde que ela não provoque uma ingerência sobre os trabalhadores que estão no campo. Tá? E isso foi um aspecto que perdurou durante um largo tempo. Né? O outro limite é a persistência da informalidade no mercado de trabalho brasileiro. A gente chegou em momentos de metade da força de trabalho não ser assalariada, então é muito alto, e isso é histórico, isso é persistente, e também tem sido utilizado como uma justificativa para a reforma. E, por fim, a questão última que eu coloco ali, que esses direitos estabelecidos na CLT, eles precisariam ainda ser conquistados. O fato de estar na CLT não significa que esses direitos seriam garantidos. E, por isso, se consolida, se constitui, durante a era Vargas, dois mecanismos muito importantes e auxiliares a esse projeto de cidadania via o trabalho. Um deles é a Justiça do Trabalho, que é criada com o objetivo de garantir que o trabalhador possa recorrer a ela para garantir a efetividade dos direitos. E o outro é o sistema sindical, inclusive com a contribuição sindical, que garantiria estrutura para os sindicatos agirem em prol da proteção dos trabalhadores. Essas duas outras políticas foram fundamentais para conseguir constituir esse terreno da regulação, que, se não fosse dessa forma, não teria efeito real nenhum. Agora, colocando em marcha conjuntamente, isso teve um significado, um impacto importantíssimo. Bom, então, por fim, já indo, então, porque acho que estou atrasada, indo aos eixos da reforma trabalhista, eu separei aqui em quatro grandes segmentos.
condições de trabalho, organização sindical, negociações coletivas e justiça do trabalho. Então, nas condições de trabalho, vocês sabem que o volume de mudanças é enorme, então eu tentei sistematizar algumas mais significativas. Basicamente, formas de contratação mais precárias e atípicas, como trabalho intermitente, trabalho parcial, trabalho temporário, flexibilização da jornada de trabalho, novas formas de contar as horas extras, os intervalos que podem ser reduzidos, os bancos de dados, banco de horas que podem ser negociados individualmente, o tempo de deslocamento e a disposição, muda o conceito do que é o tempo à disposição para o empregador, o tempo de deslocamento deixa de contar como parte da jornada, alterações de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, o caso que ficou bastante conhecido das empregadas gestantes e lactantes, né, que passam a trabalhar em áreas insalubres desde que elas não só pode reverter isso se houver um atestado comprovando que não poderia, né? Pode retornar. Organização sindical. Comissão de representantes sem vínculo sindical, são comissões por empresa, fim da contribuição sindical obrigatória e revogação da obrigatoriedade da presença dos sindicatos em rescisões. Aqui só chamar a atenção que o fim da contribuição sindical já estava colocado na reforma proposta durante o governo Lula, porém em 4 anos, com 20% de decréscimo por ano, para que chegando ao final do período os sindicatos conseguissem lentamente se reestruturar. Então, não é uma pauta absolutamente nova. As negociações coletivas, basicamente o que se tem aqui é uma alteração da hierarquia das normas que regulam o trabalho, tá? Ou seja, Constituição, ou grandes acordos internacionais, depois as leis, as convenções, né, até chegar no acordo. Aqui tem uma prevalência do negociado sobre o legislado, o que tem tudo a ver com essa simetria das relações, né, as consequências disso, considerando como se dão as relações de trabalho no Brasil, são complexas. Prevalência dos acordos sobre as convenções coletivas, a fim da ultratividade das normas coletivas, que era aquele princípio de que, não havendo uma nova convenção coletiva que estabeleça alguma outra convenção que vai reger, ficaria valendo a atual, né? E aqui não, deixa de valer. Então, basta não fazer acordo que cai o que está existindo. A promoção da negociação individual, né, também tem a ver com a agenda dos anos 90, aquela, né, de ampliação. Pode retornar. Isso. E na Justiça do Trabalho, o que se tem aqui é um enfraquecimento da Justiça do Trabalho, em alguns casos até um questionamento da necessidade de haver uma Justiça do Trabalho especializada, uma vez que as partes, trabalhadores e empresários, poderiam negociar livremente e estabelecer acordos contratuais que não teriam uma particularidade. Tá? Então, aqui é um não reconhecimento da desigualdade dessas relações. E aí tem uma série de outras coisas, né, que vão nessa direção, como a limitação dos enunciados e jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que são muito questionadas, né? A restrição ao acesso gratuito à Justiça do Trabalho existe, mas exatamente como seria isso num contexto em que os sindicatos não terão como arcar também com os advogados. Então, há uma série de questões aqui. A imposição da multa e essa possibilidade de ser classificada uma demanda como uma fé, tá? E, portanto, arcar também, além disso, arcar com os honorários em caso de perda. Tudo isso gera um enfraquecimento e uma restrição, né, do acesso à justiça. Poderia retornar, por favor. Bom, as justificativas, então, para a reforma, rapidamente, essa ideia da rigidez, que eu já comentei, do mercado de trabalho,
e adequação aos níveis de informalidade existentes. Basicamente, o nosso mercado de trabalho, se acompanhado em séries históricas longas, ele não tem a característica de um mercado de trabalho rígido. A característica do mercado de trabalho rígido é aquele no qual as curvas de emprego e de crescimento econômico não têm o mesmo movimento. No mercado de trabalho rígido, as curvas de emprego vão permanecer regulares e estáveis, ainda que ocorram oscilações na economia. Ou seja, ela não responde, ela é inflexível. Não é o caso brasileiro. As nossas curvas de emprego e variação do crescimento econômico são absolutamente condizentes. Em momentos de crise econômica, há muito desemprego, os índices de desemprego vão lá em cima. Em momentos de crescimento, absorve-se mão de obra. Então, esse é um aspecto pouco justificado, né, porque ele não é o que aparece, né, nos dados. Mudanças no mundo do trabalho, como novas formas de trabalho e tecnologia. E associado a isso, legislação trabalhista ultrapassada, né, que estaria no mesmo conjunto. Bom, o que eu teria a dizer sobre isso é que é uma falácia dizer que a CLT é de 43 e nunca foi mudada. Ela é de 43 e foi muito modificada. Basta vocês acessarem o arquivo na internet, botar lá a CLT, vocês vão ver todas as alterações que já ocorreram. Então, não existe essa ideia que muitas vezes é difundida de que foi feita uma CLT lá em 43 e ninguém mais mexeu. Então, precisamos reformar tudo porque é a primeira vez que mexemos. Não é verdade. Nos anos 90 teve muitas alterações e muitas outras. Durante os anos 60 também aconteceram modificações. Bom, não vou me alongar, né? Estimular o emprego e atividade econômica. Bom, isso a gente não pode dizer ainda. A gente não tem ainda decorrido impacto, mas a gente conhece experiências internacionais de outros países que adotaram o mesmo tipo de legislação flexibilizadora. O aumento de emprego, ele se dá e, em geral, ele é uma formalização de relações de emprego que já existiam e que existiam informalmente. Então, uma das características da reforma trabalhista, naquele aspecto das condições de uso da força de trabalho, é legalizar uma série de tipos de ocupações que eram precárias, ilegais, informais. Ao legalizar, ou seja, ao dar segurança jurídica ao empregador de que pode fazer esse tipo de contratação, isso vai passar, sim, a contar nas estatísticas, mas não é geração de novos empregos. Ele é o mesmo emprego que já existe que passa a ser formalizado. Então, pode haver, sim, um aumento quantitativo, mas há uma significativa piora da qualidade do emprego gerado. E isso também ocorreu em todas as reformas. Porque aquelas formas atípicas de parcial, até uma reconceituação do princípio do salário mínimo com o trabalho intermitente, que pode levar no limite ao trabalhador receber uma quantia irrisória, ainda que seja equivalente a 1/30 de um salário mínimo, tá? São condições absolutamente aviltantes para o trabalho. E a redução do número de processos na justiça é elevadíssimo mesmo, mas isso é uma expressão do não cumprimento das normas. Ou seja, o não cumprimento das normas gera um número de recurso à justiça trabalhista que existe exatamente para isso, para regular as relações e conseguir reestabelecer, né, o correto quando não é cumprido. Então, uma reforma para enfraquecer a justiça, que enfraquece a justiça do trabalho, não necessariamente é uma reforma que está melhorando a gestão e eficiência. Então, certamente já está sendo dito que houve uma queda enorme no número de processos, mas isso está muito relacionado com a insegurança jurídica enorme que há nesse momento, em que nem juízes, nem advogados, nem trabalhadores estão muito certos de qual interpretação vai ser dada ou está sendo dada à atual regulação.
Então, há uma redução do número de processos, especialmente pelo ônus também que pode recair sobre o trabalhador, mas não como sinal de eficiência, que seria o importante, né? Tu pensar um processo de qualificação da justiça do trabalho que torne o seu trabalho mais eficiente, mais rápido e que consiga atender o maior número de processos sem que isso leve a quase um colapso, né, por conta do número de processos. Bom, o que eu vou passar diante disso, e eu vou então para as últimas considerações, que de forma geral há um aumento nesse momento em segurança jurídica. Isso vai passar muito tempo ainda para que se consiga estabelecer, inclusive porque há muitos pontos imprecisos na reforma trabalhista. Por ocasião da tramitação para sua aprovação, houve uma negociação do governo com o Senado, que se comprometeu a enviar uma medida provisória que, em parte, era para resolver imprecisões e inconstitucionalidades que estavam contidas na reforma. O governo fez, de fato, a medida provisória, mas ela não foi apreciada pelo Congresso. E depois de 120 dias, ela perdeu validade. Ela vigorou durante 120 dias. As pessoas foram regidas por isso, ou paralisadas pela dúvida, e, ao final, ela caiu e voltou às regras da reforma tal qual havia sido proposta pela Câmara dos Deputados. E o Senado acabou não intervindo. Legalização das formas precárias de inserção, que eu acho que a gente já passou, enfraquecimento sindical e fragilização da justiça. O Paulo está vindo para cá, eu estou imaginando que ele vai me falar algo, então eu vou correr um pouco. Na verdade, eu vou terminar colocando algumas questões, né, que é o objetivo, né, dessa fala, né, de trazer elementos para nós colocarmos algumas questões para pensar. Né. O primeiro deles é o fim do princípio da hipossuficiência, ou seja, de que na relação capital e trabalho, o trabalhador ele está numa posição assimétrica negativamente, né, ou seja, da hipossuficiência. E, portanto, a importância de um sistema regulatório que proteja essas relações, porque este trabalhador, salvo categorias muito organizadas e situações específicas, individuais, muito particulares, ele não tem a força para negociar com o seu empregador, porque em jogo está o seu emprego, o seu salário, o seu sustento. Fim dos pactos entre capital e trabalho. Acho que essa é uma questão importante que tem me perseguido. Assim. O governo Getúlio Vargas claramente estabeleceu um pacto, tá, e o governo autoritário favoreceu, tá, o estabelecimento desse pacto, que era um pacto de modernização e criação de um sistema de proteção social do trabalhador, num contexto no qual as elites dominantes eram latifundiárias, poderosas e absolutamente conservadoras. E o seu processo, o seu projeto de modernização do país passava pela constituição forjar esse trabalhador assalariado brasileiro. Claro que esse projeto varguista também estava disputando com o projeto socialista e o projeto anarquista. Tá? Então, neste embate, ele produz um arranjo de incorporação social dos trabalhadores. E agora? O que preside a nossa ordem no âmbito do trabalho? Que pacto, ou como constituir uma sociedade mais justa sem pactos, sem concertação? Porque o que nós tivemos aqui, rapidamente, foi um período de fim de diálogo social. A última tentativa foi essa do governo Lula, do Fórum Nacional do Trabalho, que era uma tentativa de um novo pacto social. Ele dizia isso claramente no programa dele de lançamento da reforma. Né? O que se deu neste processo de tramitação foi uma ausência de diálogo das centrais sindicais, dos trabalhadores,
dos segmentos que ativamente estão envolvidos com as relações de trabalho no Brasil. Um processo que foi capitaneado pelo Congresso, com o aval dos empresários, que conseguiram estabelecer a sua agenda, né? Então, acho que a questão que a gente tem pela frente, me parece que é muito reduzir o trabalho, a dimensão do trabalho, as relações de trabalho, à dimensão econômica, de redução de custos. E o que levaria, né, a um colapso de um ideal de colaboração, concertação, pacto ou regulação, qualquer coisa dessa ordem. A questão é se a gente pode prescindir disso. Se esse aviltamento do trabalho a simplesmente um custo econômico, produzirá o que em termos de organização das relações de trabalho no país? É isso.